tudo bem? Eu sou a doutora Letícia Cancel, que eu sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em psicologia clínica e hospitalar. E hoje eu quero falar com você a respeito de inversão de papéis dentro de um sistema familiar. Gente, como isso é comum! Você achar e se colocar no lugar de uma mãe e de um pai, sendo você ainda uma criança, né? E aí, como isso complica as nossas mentes até que a gente intervenha, até que a gente possa ter um espaço para analisar e ressignificar esses papéis, papel de pai, papel de mãe. Dependendo do caráter do pai, dependendo do caráter da mãe, isso pode acontecer com muita facilidade. Então, uma mãezinha que se coloca como muito frágil, muitas vezes como vítima do pai, por exemplo, pode despertar na criança esse sentimento de que é ela, a criança, que precisa salvar essa mãe, né? De que essa criança é quem precisa cuidar desses pais, fazer com que eles permaneçam juntos, fazer com que esse pai melhore no trato com a mãe, ou mesmo simplesmente com que essa criança que seja aquela pessoa que vá fortalecer essa mãe. Só que a criança definitivamente não pode exercer ou desempenhar um papel como esse na medida em que ela não tem recursos internos para isso. É impossível uma criança que está em formação, que é um ser em formação, desempenhar o papel de cuidador de quem, na verdade, deveria estar cuidando, deveria estar protegendo, deveria, portanto, trazer a sensação nessa criança, nesse filho, de que essa criança, esse filho, é quem está sendo cuidado, sendo protegido, sendo guiado, sendo orientado, sendo advertido a respeito do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, de como se relacionar com os outros, não é? E aí, a gente, voltando lá na época de bebê, a gente tem uma fantasia que a Melanie Klein, que é psicanalista incrível, que trouxe contribuições assim inimaginavelmente importantes aí para nós, psicanalistas, que ela traz, essa autora, uma fantasia, a existência de uma fantasia do bebê de que quando o alimento demora a chegar, esse bebê interpreta que ele vai morrer de fome, enfim, né? Isso, quando acontece, ele sente um ódio muito grande da fonte geradora de alimento, que é a mãe. E com esse ódio, ele fantasia
que ele matou a mãe. E aí, com isso, quando ela sai do campo visual dele, ele imagina que isso aconteceu. E com isso, ele acha que ele também vai morrer. Claro, se ele matou a fonte geradora de alimento dele, que é a mãe, essa destruição vai se voltar contra ele, né? Então, olha como o nosso psiquismo é complexo. A gente está falando de um bebê que não tem a linguagem formada ainda, que não tem a capacidade de criticar aquilo que está vindo em termos de experiência, de sensação, de ideia, né? De alguma maneira, ideias são registradas dentro do bebê, porém, que ele não tem condições aí de fazer essa crítica. E isso tudo vai formando o nosso inconsciente. E com isso, com determinadas posturas dos nossos pais, isso pode ir sendo carimbado, mais registrado ainda, mais fortalecido em forma de fantasias. Fantasias essas que nos atrapalham demais. E aí que refletem, inclusive, nos relacionamentos todos que a gente vai ter ao longo da vida. Então, se você percebe que você tem essa tendência de ser o cuidador, de se sentir culpado, como se só você tivesse responsabilidade por um relacionamento, fique atento a isso que a gente está falando aqui hoje e comente aqui, curta, compartilhe esse vídeo, conversa comigo a respeito dele, né? E porque é um tema muito importante que eu tenho visto ao longo desses anos todos, que eu sou psicóloga clínica, isso atrapalhar demais a vida das pessoas, interferir demais nos relacionamentos, na felicidade, na paz das pessoas, né? Então, essa ressignificação da figura de mãe, da figura de pai, precisa ser feita. A gente nunca vai ter colocado para dentro do nosso coração a figura materna e a figura paterna do jeitinho que a nossa mãe e do jeitinho que o nosso pai, do jeitinho que eles são. A gente nunca vai saber exatamente quem é aquela pessoa real, né? Isso pode trazer até uma sensação ruim de solidão no mundo, né? Se a gente parar para pensar no quanto existem filtros no nosso psiquismo para a gente interpretar as pessoas. É claro que tudo isso com base em vivências. A gente tem vivências, a gente tem uma determinadas características das pessoas que convivem com a gente e principalmente a relação mãe-bebê é crucial aí para a formação da nossa identidade, da nossa própria personalidade, né? E mesmo dos nossos conflitos. E depois essa relação se estende ou se amplia com a entrada do pai de uma forma muito importante. Mas tudo começa com a mãe, né? É muito importante, então, a gente pensar na necessidade dessa reconstrução para que a gente possa socorrer a criança que ainda grita socorro dentro de nós.
muitas vezes, porque é um sofrimento e tanto, né, gente, quando a gente se acha responsável por 100% dos relacionamentos e aí vem um sentimento de culpa e nada disso nos pertence de fato, não é real. Cada um tem a sua participação, tem a sua porcentagem. A gente tem que buscar melhorar, sim, sempre, porém, sabendo que a gente não controla o que o outro é ou deixa de ser, o que o outro entende ou deixa de entender. E essa fantasia do controle, a gente precisa se livrar dela. E a gente só se livra dela, na verdade, fazendo análise, vasculhando o nosso inconsciente de uma maneira profunda, o mais profunda possível, né? É só por meio dessa verdadeira escavação do nosso inconsciente, dos nossos símbolos guardados lá no fundinho da gente, reprimidos, coisas que a gente não conta pra gente mesma, é só a gente contando essas coisas pra gente mesmo que é possível trazer essa ressignificação, porque daí para quantas ideias você pode dizer assim, nossa, isso estava dentro de mim, essa ideia, né? Esse sentimento, essa emoção, puxa, tem nada a ver isso aqui, né? É só fazendo esse movimento para alcançar essa ressignificação e poder haver uma libertação dessas ideias que limitam o movimento de vida mesmo da gente. Um movimento que nos leva ao sucesso em todas as áreas das nossas vidas, né? Porque se a gente for pensar o quanto o sentimento de culpa, e nesse caso aqui que a gente está falando, é por fantasia, não é por realidade, quanto sentimento de culpa e quanto do sentimento de culpa que não é responsável realmente pelos empecilhos maiores da nossa vida. Então, te convido de novo a se inscrever aqui no meu canal, a compartilhar este vídeo, a comentar aqui e a fazer perguntas, enfim, tá? E te vejo ou você me vê no próximo vídeo.